Olá, meu nome é Ana Cristal, sou taróloga com mais de 10 anos de experiência e terapeuta alquímica. Se você gostaria de começar a aprender o tarô ou já sabe alguma coisa, às vezes abre o tarô para você, mas fica completamente confuso, você está no lugar certo. O tarô é composto de cartas recheadas de simbolismo. E quando ocorre alguma confusão, ou é porque você não entendeu o simbolismo, ou é porque você não está aplicando o método certo. Eu utilizo um método que combina arcanos maiores com arcanos menores, que é completamente assertivo. Acompanhem comigo esta aula. Vamos lá? Esta então é a tiragem da Cruz Celta, com a combinação dos arcanos menores e maiores. Nessa tiragem, nós estamos atendendo uma mulher recém-separada. Ela tem 35 anos de idade e está te procurando porque deseja saber se voltará com o marido. Bom, na casa 1 nós temos um mago que saiu junto com 8 de copas. Isso mostra que o casamento se iniciou como algo leve, eles estavam se conhecendo, mas logo no início houve uma traição, e isso é mostrado através do 8 de copas. Então a combinação do arcano maior com o arcano menor nos mostra como foi o início desse relacionamento, já que a casa 1 nos fala sobre isso, como a situação se iniciou. Na casa 2, nós temos o imperador e o rei de copas. E como essa combinação no método europeu significa uma pessoa, então nós tiramos mais uma carta para nos dizer o que essa pessoa significa. Então, essa combinação do imperador com o rei de copas mostra um homem mais velho que a consulente, e como o imperador reporta alguém que é da família, algum familiar direto, como por exemplo pai, marido, etc., nós vemos que aí, como a pergunta está envolvendo a análise do casamento dessa consulente, nós podemos interpretar que essa pessoa que apareceu é o marido dela. Então, o rei de copas mostra que ele é um homem culto, generoso, romântico, mas ele é muito egocêntrico e temperamental. Então, nós tiramos mais uma carta para falar o que essa pessoa significa, né? A qualidade dessa pessoa, o que ela representa. E aí nós temos o As de Copas. Lembra que o As de Copas nos fala sobre reconciliação, tá? Então, o que significa? Isso nos leva a pensar que o marido dela está procurando para uma reconciliação. E, na verdade, é por isso que ela está nos procurando. De início, ela veio com uma pergunta questionando se eles iriam voltar. Mas percebe-se nas entrelinhas que o próprio marido já está propondo a volta. Talvez o que ela queira, na verdade, saber é se essa volta é positiva para ela ou não, tá? Se essa volta vai dar certo ou não, tá? Já que desde o início do relacionamento ela descobre uma traição. Então, desde o início do relacionamento, ela se depara que ele é um homem que não foi fiel, não foi sincero a ela. Então, o que vocês vão entender com isso?
muitas vezes quando vocês fazem consultas para as pessoas, elas vêm ou com perguntas mal formuladas, porque muitas vezes elas têm vergonha de se expor toda a situação da vida dela para vocês, ou então porque elas estão te testando. E o tarô, ele não mente, ele mostra tudo, então vocês vão poder dimensionar qual que é a realidade. A casa 3 da tiragem Cruz Celta mostra como a consulente vê a situação ou como que a situação está se apresentando para ela. Ali nós temos o arcano da morte junto com a rainha de ouros. Então a morte indica que foi quem pediu a separação foi a consulente. Provavelmente essa separação que a consulente decidiu se separar desse marido dela foi motivada pela descoberta de uma traição. Então nós temos aí o arcano da morte indicando a separação junto com a rainha de ouros, que é a que retém ou a que mantém uma situação concreta, porque o naipe é de ouros. Então, o que isso nos mostra? Isso mostra que ela rompe com o marido, mas ela ainda quer preservar o seu casamento. A rainha de ouros mostra isso. Então, até aqui nós podemos perceber duas coisas. Primeiro, o marido, por mais que ele seja romântico e tudo mais, ele é uma pessoa egocêntrica. Então, ele pode ter traído porque na hora ele só pode ter pensado nele. Ele não pensou no relacionamento, mas ainda assim ele deseja voltar, ele gosta dela. O As de Copas, além de indicar que ele deseja a reconciliação, mostra sim o quanto ele gosta dela. E ela, por sua vez, rompe o casamento. Nós vimos na casa 3, a morte, ela rompe o casamento, porém ela deseja manter essa relação. Nós vimos junto com a morte a rainha de ouros. Isso tudo reforça o fato de que na verdade ela veio te procurar para saber se ela voltar com o marido dela, se vai dar certo, e não porque ela quer saber se realmente eles vão voltar. Primeiro, porque ela em si deseja a volta e ele já propôs uma reconciliação. Então, saber se eles vão voltar, na verdade, depende muito dos dois, né? Então, o que ela quer saber é se essa volta vai dar certo. E vamos ver o que o tarô nos mostra nas outras casas. A casa 4 nos mostra o que a consulente desconhece sobre a situação pela qual ela está perguntando. Nós temos aí o diabo com 6 de paus. O diabo mostra que é um relacionamento complicado. Então, ela nunca estará 100% segura em relação a ele. Ela nunca estará 100% segura de sua fidelidade. Então, a desconfiança é algo que será uma constante nesse relacionamento. Mas o 6 de paus está dimensionando esse arcano maior, mostrando que a tendência é tentarem superar tudo isso para realmente estarem juntos. Já a casa 5 nos mostra o passado recente dessa situação. E aí nós temos o eremita com o 3 de espadas. Então o eremita mostra que houve um afastamento entre os dois. Houveram alguns obstáculos no meio do caminho desse relacionamento. E o 3 de espadas mostra que isso gerou muito sofrimento para ela. Foi um momento em que ela se decepcionou muito com ele. Houve muitas lágrimas, muito sofrimento. Já a casa 6 nos mostra um futuro a curto prazo. E aí nós temos a temperança com o cavaleiro de copas. Então a temperança, ela fala de uma tentativa de perdão e harmonia. E o cavaleiro de copas está dimensionando o arcano da temperança. Então, o cavaleiro de copas mostra que realmente ele deseja sinceramente estar com ela. E ele faz algumas propostas de voltarem ao relacionamento, de se relacionarem novamente. E ele se mostra muito sincero nessas propostas, mas definitivamente Cavaleiro de Copas é aquele que não consegue manter sua palavra. Então, por mais que ele se mostre sincero em sua vontade de estar com ela, ele não vai conseguir manter a sua palavra de que será sincero, de que o relacionamento ocorrerá tudo muito bem entre os dois.
A casa 7 mostra o estado mental e emocional de nossa consulente. Nessa casa nós temos a justiça com o rei de ouros. E a justiça mostra que ela é muito racional. Mas o seu amor, ele se esfriou. A justiça é realmente esse gelo emocional. Ela perdeu a libido, ela acaba pisando em ovos com ele, com medo de se entregar emocionalmente novamente e acabar sofrendo. Essa combinação com o rei de ouros mostra que ela absolutamente está extremamente distante emocionalmente e mentalmente. A casa 8 sintetiza essa situação, mostrando sim que esse relacionamento terá uma nova tentativa de volta. Eles tentam sim novamente ficarem juntos, mas com muitos segredos. Muitos segredos existirão nesse relacionamento e quem mostra isso é a Rainha de Copas. Já a casa 9 nos mostra os obstáculos para a realização do que a consulente nos perguntou. Então, obstáculos é tudo aquilo que falta para alguma situação se concretizar. E aí nós temos o mundo com o valete de ouros. E o mundo são aqueles obstáculos que envolvem o não cumprimento de uma finalização, o não cumprimento de uma palavra, o não cumprimento de algo que foi proposto. Então, assim, uma das coisas que nós podemos notar é que um dos obstáculos é o marido não conseguir manter a sua palavra de fidelidade. Então, o relacionamento pode carecer de verdade ou até mesmo de ações iniciais para que possam dar certo. E isso é mostrado com o valete de ouros. Para finalizar, nós temos a casa 10. Então a casa 10 nos mostra o futuro do que foi perguntado, já um futuro a longo prazo, envolvendo até um ano do período do que foi perguntado. Então a casa 10 nós temos aí o pendurado com o 3 de paus. O pendurado mostra que eles encontrarão muitos obstáculos para fazer dar certo. E o 3 de paus dimensiona esse arcano maior, o arcano do pendurado. Então o 3 de paus mostra que mesmo assim eles continuarão tentando um acordo, continuarão tentando uma volta. Viu? Usando o método certo, você consegue respostas completamente assertivas. A precisão é impressionante, não é mesmo? Mas se você não entendeu nada do que acabou de assistir, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Quando eu comecei a ler o tarô, há muitos anos atrás, eu me sentia completamente insegura. Bom, e o que eu pensava era que me faltava informação. Então eu comprei livros, procurei muita informação na internet, fiz cursos presenciais, mas a chave simplesmente não virava para mim. Até que então eu me deparei com um mestre que simplesmente me pegou pelas mãos e me ensinou o caminho do tarô, o caminho correto. Claro que esse aprendizado não foi barato, mas ele virou a minha chave. As minhas leituras passaram a ser extremamente precisas, assertivas, diretas. Eu percebi que todo investimento valeu a pena. Muitas vezes recebo mensagens dos meus clientes do tipo: Ana, você é uma bruxa, você acertou tudo. Já outras pessoas são extremamente agradecidas, porque a mensagem, a orientação que eu passei em algum momento difícil da vida delas ajudou demais. Mas ler o tarô com precisão não é nenhuma questão de mágica ou de bruxaria. É tudo questão de aplicar o método certo. E foi justamente por isso que eu criei o curso Entendendo o Tarô, para ajudar pessoas que estão passando pelo que eu já passei. Eu vou te mostrar os métodos certos para que você vire a sua chave e leia tarô como um expert. O curso possui 51 aulas, divididas em 5 módulos, que vão do zero absoluto ao nível profissional. Acompanhe nesta página o que o curso Entendendo o Tarô pode fazer por você.